Você sabia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 6% da população brasileira sofre de depressão e que por ano 800 mil pessoas tiram a própria vida através do suicídio? Hoje eu gostaria de falar deste tema que é tão importante, a depressão, e eu quero falar com você a depressão e as suas raízes. Oi, gente, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez. E no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a depressão e suas raízes. Mas para nós começarmos, eu gostaria de ler o Salmo 116, no versículo 3. Se você tiver a sua Bíblia em casa, você pode acompanhar. E o Salmo 116 diz assim: laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim, e eu caí em tribulação e tristeza. Você percebe como o salmista aqui ele está falando sobre um quadro praticamente depressivo que ele está passando? Então veja que a Bíblia ela não tem a palavra depressão, mas a Bíblia mostra várias situações em que servos de Deus passam por profunda tristeza, problemas, sentem angústias, como se a própria morte estivesse cercando a vida deles. E este é o sentimento de depressão. A depressão, como definição, como sintoma, ela é uma profunda tristeza, a desistência para a vida, a falta de esperança e motivação. E como eu falei no início desse vídeo, muitas pessoas no mundo inteiro, elas têm sido acometidas por essa enfermidade. E sabe, esse tema é tão importante que eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você enviasse para pessoas que você sabe que precisa ouvir, porque no final eu vou fazer uma oração junto com você, uma oração de libertação para que você ou a pessoa para quem você vai enviar esse vídeo possa ser ajudada e visitada pelo Espírito Santo de Deus. Mas para que nós possamos começar a conversar sobre o assunto, a primeira coisa que precisamos fazer é definir o que é depressão. Então vamos lá, o que é depressão? Então eu tenho aqui uma definição muito simples e diz assim que depressão é uma doença psiquiátrica crônica e ela é algo recorrente e que produz uma profunda tristeza, alteração de humor e um forte sentimento de desesperança. Então veja bem, esses são os sentimentos que acometem a alma de uma pessoa deprimida. Ela perde completamente a motivação para lutar pela vida, a motivação para continuar a viver. E é uma das razões porque muitas pessoas cometem suicídio e tiram a própria vida. Mas algo que nós precisamos pensar, isso é muito importante, é que quais são as causas da depressão? Porque uma pessoa, ela entra nesse estado crônico de depressão. E há pelo menos três tipos ou três razões ou três fatores que são as causas das depressões na vida das pessoas. A primeira delas
é a questão orgânica. Então, isso significa que alguma coisa no corpo da pessoa não está funcionando. E você sabe, se uma pessoa ela perde, por exemplo, a dosagem de hormônios que causam bem-estar, automaticamente essa pessoa vai ter uma alteração de humor. Então, a depressão pode ter uma origem orgânica, uma origem patológica, alguma coisa no organismo não está funcionando bem. E se isso está acontecendo, se a raiz dessa depressão é física, então é necessário que haja uma abordagem científica, onde médicos, onde pessoas que estudam o comportamento humano vão tratar. Mas a depressão também, ela pode ter uma causa genética. Isto é, aquilo pode ser herdado. E é muito comum quando, dentro da área das ciências, não é? Os especialistas procuram fazer o levantamento do histórico familiar do paciente e observar se é algo recorrente no histórico familiar. Quando isso acontece, é bem demarcado que, além daquela depressão ter uma origem física, uma origem orgânica, ela também tem uma origem genética. Ela tem sido transferida de geração em geração. Mas há um terceiro elemento, que é a depressão, cuja origem é espiritual. Isto é, ela se dá no campo da espiritualidade. E como uma pessoa pode ser acometida por uma depressão de origem espiritual? Ora, é quando os princípios da palavra de Deus não são cumpridos e ali abre oportunidade para os pecados e os pecados, eles atraem, não é? Espíritos malignos, espíritos que trazem enfermidade, trazem transtorno, dor e sofrimento para a vida da pessoa e aquilo começa a acompanhar todo o modo de vida da pessoa. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, porque a depressão, ela orgânica ou ela genética, já tem tratamento ou avançadas formas de terapias ou medicamentos que vão cuidar. Porém, a depressão de origem espiritual, ela precisa ser tratada à luz da palavra de Deus, com muita influência e com muita orientação do Espírito Santo de Deus, porque nós estamos tratando no âmbito espiritual e a nossa luta para sair dessa situação, para tirar a pessoa desta situação tão crônica de enfermidade, não é natural, mas a luta será espiritual. Você que está compreendendo? Então eu gostaria que nós parássemos para observar e refletir numa coisa. E eu vou começar com um princípio básico e muito simples de quebra de princípio que vai acarretar para a vida da pessoa uma abertura, uma oportunidade para que a depressão se instale na vida dela como consequência de um pecado. Eu vou falar da ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é a incapacidade que uma pessoa tem para descansar. A primeira coisa que nós precisamos entender, e eu gostaria de deixar isso muito claro, é que qualquer tipo de depressão, ela precisa ser avaliada e diagnosticada por um especialista da área. Então, se a depressão é de origem física ou orgânica, é necessário que o médico faça essa avaliação, que aquela pessoa seja tratada ou com medicamentos ou com algum tipo de terapia. E se a depressão tem as suas raízes na questão genética, aquilo tem sido herdado,
também é necessário que essa pessoa busque ajuda de especialista do comportamento humano ou dentro da própria medicina para que ela possa superar essa fase de enfermidade tão crônica da vida dela. Mas nesse momento eu gostaria de que nós refletíssemos sobre a depressão cuja origem é espiritual. E toda vez que nós estamos falando de espiritual, nós estamos falando do campo da espiritualidade. Ora, você sabe que o mundo espiritual é regido por leis e por princípios estabelecidos por Deus. E todas as vezes que a pessoa ou o filho de Deus, ela quebra um princípio, ela rompe com um princípio, com uma lei de Deus, automaticamente aquilo vai gerar nela um estado de pecado. E esse estado de pecado vai abrir oportunidade para que espíritos malignos venham a trabalhar e trazer tormento e dor e sofrimento à vida dessa pessoa. Então eu gostaria de começar por um comportamento que se torna, à medida que nós vamos praticando, muitas das vezes até sem conhecimento, um pecado que pode dar brecha e oportunidade para o sofrimento. E esse comportamento é um estilo de vida baseado na extrema ansiedade. A ansiedade, ela é pecado, ela afronta os princípios de descanso que Deus estabeleceu na sua palavra. Então vamos pensar, dentro desse mundo pós-moderno em que nós estamos vivendo, onde as pessoas elas estão vivendo nessa loucura de estarem conectadas o tempo todo. É muito pouco o tempo de descanso, de lazer, de quietude em que as pessoas buscam para poder revigorar o seu estado físico, o seu estado espiritual, o seu estado mental. E com isso, elas vão se acelerando no seu modo de vida e cada vez mais as pessoas vão ficando ansiosas. E o que a Bíblia diz sobre isso? O próprio Senhor Jesus, ele diz que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma, de forma alguma. E que nós deveríamos colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades, porque o Senhor é Ele quem tem cuidado de nós. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, ele reafirma esta mesma palavra de Jesus. E ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você percebeu como Deus ele está nos chamando a aprendermos a lidar com nossos problemas, os nossos conflitos de maneira sábia, ao ponto de não nos deixarmos envolver pela ansiedade, porque a ansiedade ela abre portas ou oportunidades para que venhamos a sofrer muitas influências do reino das trevas. E aí, você pode lembrar das palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus. Quando o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Você percebeu que a vida de uma pessoa extremamente ansiosa, ela descumpre um princípio estabelecido por Deus e que esta vida, como um estilo extremamente ansiosa, traz peso, traz sobrecarga, ao ponto em que aquela pessoa ela vai
vivendo na vida como se estivesse descendo uma ladeira abaixo. E aí eu vou chamar essa ladeira abaixo de depressão. E essa pessoa vai perdendo a vontade de viver, vai perdendo o ânimo, a motivação, a alegria. E acaba sentindo o que o salmista, o que eu li no Salmo 116. Não é? Quando o salmista declara que ele sentiu a morte e o inferno cercando ele. E que ele precisou clamar e pedir socorro ao Senhor. Sabe, se você tem andado debaixo de uma pressão, de extrema ansiedade, você precisa corrigir esse percurso da sua vida. E a palavra do Senhor Jesus é: vinde a mim. Só existe uma pessoa capaz de levar os nossos excessos emocionais, as nossas sobrecargas de preocupações, as nossas cargas, os nossos julgos de preocupação com o futuro, com a preocupação com a provisão, e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus. Então, nesse momento, eu quero parar com você. E eu gostaria de que nós fizéssemos uma oração de reconhecimento e uma oração de entrega, onde você reconhece que você é essa pessoa que tem vivido uma vida de extrema ansiedade. Talvez essa ansiedade tenha sido gerada pela insegurança, ou pelo excesso de autoconfiança, ou pela falta de fé e confiança de que Deus está guardando, de que Deus vai dirigir, que Deus vai cuidar do seu futuro, e que nesse momento você precisa da ajuda dele para ser liberto de tudo isso e para seguir uma vida e aprender a descansar, entregando ao Senhor toda a sua ansiedade. Você pode orar junto comigo nesse momento? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você colocasse toda essa sua necessidade de descanso para que você possa sair dessa situação de profunda tristeza e depressão que você tem vivido, que é resultado de uma vida de ansiedade. Vamos orar junto comigo, Pai? Em nome do Senhor Jesus, eu reconheço, Senhor, que tenho vivido essa extrema ansiedade. Reconheço que muitas das vezes tem havido uma completa falta de confiança de que é o Senhor que cuida do futuro, de que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu entrego toda essa carga, todo esse jugo que tem sido um peso sobre a minha vida. E eu recebo o refrigério, eu recebo a paz, eu recebo o descanso que somente seu Espírito Santo pode dar. Amém? Você está se sentindo melhor? Você percebeu como é bom colocar diante do Senhor as nossas necessidades? Que bom, não é? Mas eu gostaria de que você também compreendesse que não é apenas a ansiedade um dos fatores espirituais que pode abrir oportunidade para que esses espíritos que causam a depressão adentrem a vida de uma pessoa. Também você precisa compreender que as raízes espirituais que estão focadas nas iniquidades, ou nos pecados cometidos, ou na prática de pecados, causam também muitos males à sua vida. Estragam a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Abrem portas ou brechas para que você seja atormentado pelos espíritos malignos. E para isso eu gostaria de lembrar junto com você o comportamento de uma pessoa muito conhecida na palavra de Deus, que é de Ló, sobrinho de Abraão. Você lembra de Ló, que era o sobrinho de Abraão,
que quando Deus mandou que Abraão saísse da sua casa, da sua parentela, que Abraão se dirigisse para uma terra que Deus mostraria a ele, Deus iria abençoá-lo muitíssimo, e que Abraão levou junto consigo o seu sobrinho Ló, suas esposas, os servos que ele tinha? Muito bem. Então, no tempo em que Ló estava com Abraão, ele foi muito abençoado, mas houve necessidade deles se separarem. E lá o texto bíblico de Gênesis diz que Abraão foi levando o seu acampamento cada vez mais perto da cidade de Sodoma e Gomorra, ao ponto de morar lá dentro. Ora, Sodoma e Gomorra era uma cidade completamente afundada em pecados. As iniquidades eram tremendas e Deus já havia prometido destruir aquela cidade por causa das suas abominações. Você sabe que Ló, vivendo dentro daquela cidade com a sua família, eles acabaram sendo coniventes com todos os pecados que estavam ali. E de uma forma muito triste, Ló quase foi destruído com a sua família dentro daquela cidade, se Deus, através da intercessão de Abraão, não retirasse ele lá de dentro com a sua família. Mas eu tenho aqui os comportamentos ou situações que aconteceram com Ló durante essa trajetória, que o conduziram a um estado profundo de depressão e que fez com que ele vivesse uma situação de pecado muito maior do que ele já estava vivendo dentro dessas cidades. Olha, a prática de pecados, dos pecados cometidos, não estragam apenas a vida da pessoa, mas também transfere iniquidades espirituais para as futuras gerações. E veja o que aconteceu com Ló. Observe o que aconteceu com Ló na sua convivência com as iniquidades. Ele perdeu todos os seus bens e as riquezas que ele havia cobiçado. Perdeu todas as pessoas que foram com ele para Sodoma. Estima-se que 3.000 pessoas faziam parte do grupo de pessoas que estavam debaixo do governo ou da autoridade de Ló, seus servos, seus empregados, os filhos dos seus servos, os filhos dos seus empregados, eram 3.000 pessoas. Ló perdeu também parte da sua família, porque a sua esposa, ela ficou para trás. Ló perdeu a sua honra como sacerdote de Deus, como uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. Ele perdeu a sua honra. Ele entrou num estado depressivo tão grande que se deixou embebedar pelas filhas. Tornou-se uma pessoa destruída, isolada, deprimida e teve que conviver com as iniquidades praticadas pelas suas próprias filhas. Você percebeu como que o pecado gerou morte, o pecado gerou perdas, mas o pecado também gerou enfermidades? E tudo isso, todo este comportamento abala o mundo espiritual. Todo este comportamento toca o mundo espiritual. Todo este comportamento de iniquidade abre brechas no mundo espiritual. E isso é muito sério. Quantas das vezes as pessoas elas estão deprimidas e já foram ao médico, já tomaram medicamentos, fizeram terapias, mas não conseguem sair daquela situação. Se você já passou por todas essas fases, já buscou muitos diagnósticos na medicina, mas não se consegue fechar um quadro porque os exames são negativos, as terapias não funcionam. Talvez a raiz esteja no campo espiritual. Talvez seja necessário avaliar,
fazer um diagnóstico e, uma vez reconhecendo que há pecado, há iniquidades praticadas, há conivência com iniquidades, talvez ali esteja a brecha ou a porta aberta por onde os espíritos malignos têm entrado e têm trazido tristeza, trazido dor e trazido sofrimento para a sua vida. Que coisa, não? E aí nós poderíamos falar de uma infinidade de situações que são pecados que comprometem muito o nosso relacionamento com Deus, que quebram princípios e que dão oportunidade para que o mundo das trevas venha nos atormentar. Existem muitas situações, mas eu quero que você pense na sua realidade, que você pense na sua vida. Eu gostaria que você parasse para permitir que o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo, tratasse direto com você. O que será que está faltando? Sabe que algumas pessoas, elas não têm pecado pela ansiedade, não têm pecado por iniquidades, mas têm cometido um pecado que também é muito importante, o pecado da falta de perdão. Quantas pessoas não conseguem liberar perdão? Quantas pessoas têm o coração amargurado? E a palavra de Deus é muito clara. Aqui em Hebreus 12, 14, 15, o apóstolo diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Você está percebendo? Uma raiz de amargura causada pela falta de liberação do perdão. Ela vai brotar algo que vai perturbar a pessoa e tirar a paz. Não é assim que uma pessoa deprimida vive? Ela vive perturbada, sem paz, amargurada, ela se priva da graça de Deus. Muitas das vezes não tem ânimo para ir na igreja, não tem ânimo para orar, não tem ânimo para estar em comunhão, porque ela está se privando da graça de Deus. E o que tem causado isso? A falta de perdão. A incapacidade de liberar perdão. Muitas das vezes a pessoa tem tido um comportamento indiferente, tem abrigado raiva no seu coração, dificuldade de aceitação ou dos seus erros ou do erro do outro, ou de aceitar de que precisa resolver esse problema na sua vida. Agora, uma coisa nós percebemos muito claramente: seja ansiedade, seja iniquidades praticadas, quebrando princípios da palavra de Deus, sejam sentimentos que estão na alma, sentimentos de raiva, sentimentos de amargura, não é? A incapacidade de liberar perdão, seja o que for, todos esses elementos estão confrontando o mundo espiritual, eles estão no campo da espiritualidade e você só vai conseguir vencer também de maneira espiritual, obedecendo e crendo no que a palavra de Deus diz. E aí eu me lembro de que o apóstolo Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se através dessa ministração o Espírito Santo tem falado com você e ele tem te despertado para alguns comportamentos, algumas decisões, alguns caminhos que você tem tomado e que esses caminhos têm gerado prejuízos emocionais, prejuízos espirituais e que você percebe de que apesar de todos os seus esforços, você não está conseguindo vencer esse estado crônico de tristeza, esse estado de isolamento, esse estado de desesperança e desmotivação para a vida.
então você precisa de ajuda. E aí nós entramos num dos pontos mais importantes. A depressão, seja ela de origem orgânica, seja ela de origem genética, seja a sua origem espiritual, você vai precisar de ajuda. E a pessoa mais presente, mais poderosa para ajudar você é o próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo. E eu gostaria que você, nesse momento, parasse e que você entendesse que essa é a oportunidade de você ser curado dessa situação, você ser liberto. E que o Espírito Santo de Deus, ele pode e ele quer fazer isso na sua vida. Portanto, eu quero convidar você a parar um pouco nesse momento e orar, pedindo ao Senhor que venha com a sua mão de cura, de libertação e de poder e trabalhe diretamente na sua vida. O Senhor Jesus mesmo declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, para pôr em liberdade os oprimidos e os cativos pelo diabo. Se você está se sentindo oprimido, se você está se sentindo em cativeiro, cativeiro de tristeza, de dor, de sofrimento, de falta de motivação para viver, em profunda depressão, já procurou solução nos mais variados lugares e você não encontrou resposta, Jesus é a resposta para a sua vida. Eu gostaria que, com a sua permissão, nós orássemos juntos e eu quero orar por você. Você pode fechar os seus olhos onde você está, Pai? Em nome de Jesus, eu apresento a vida desta pessoa, ou deste familiar, ou deste amigo, desse ente querido. Senhor, Tu conheces a raiz, a origem, o foco de toda essa tristeza, de toda a dor, sofrimento que essa pessoa tem passado. Por tantos lugares ela tem buscado a solução e não tem encontrado. Mas nesse momento o Senhor marcou como a hora da libertação, a hora da cura, a hora do refrigério. Por isso, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, receba na sua vida uma libertação de toda essa amarra de tristeza, essa sensação de morte que está cobrindo a sua vida, este cercado de solidão e isolamento no qual você está vivendo. Em nome de Jesus, recebe uma perfeita e completa libertação, que todas as cadeias, as amarras sejam cortadas e quebradas, e em nome do Senhor Jesus, receba a paz, receba descanso que somente o Senhor pode dar através do seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Que bom que você ficou comigo até o final. E eu tenho certeza que você vai passar um dia, uma noite abençoado com a graça de Deus. E eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, deixe o seu comentário, ajude o canal dessa forma, dá o seu like, compartilhe, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de muitas pessoas, como foi para você. Amém? E se você quiser colaborar com o canal, fazer com que esse canal tenha mais abrangência, com que nós possamos fazer vídeos de melhor qualidade, você também pode colaborar ofertando da sua maneira, como você quiser, ok? Nessa conta que está no link abaixo, tá bom? Eu desejo que você tenha uma semana abençoada, uma semana onde a alegria do Senhor e a sua paz, que excede todo entendimento, possa ser derramada sobre a sua vida em Cristo Jesus.